eu transformei o gênero de música blues em um personagem. Opa, eu sou o Gudok e hoje a gente vai criar um novo personagem sobre blues. E eu quero fazer isso enquanto eu converso com vocês sobre a criação dessa arte, porque ela foi bizonha. Ela foi a arte que aconteceu mais coisa errada até hoje dos Daily Draw. Então já deixa seu joinha aqui embaixo e se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva também caso você goste de arte e queira receber mais vídeos como este daqui que você vai ver. Muito obrigado e agora sim vamos lá pro Clip Studio Paint. E bom pessoal, estamos aqui no nosso Clip Studio Paint para criar o nosso personagem e só de eu falar esse nome, vocês que assistem meus vídeos com mais frequência já percebeu que tem algo de diferente. Não é o Photoshop que eu estou usando para desenhar, mas sim o Clip Studio Paint, que é um outro aplicativo que eu costumava desenhar bastante. Tem vários vídeos no canal antigamente, de um ano atrás por aí, que eu usava bastante esse programa para fazer arte, mas eu dei uma parada porque realmente Photoshop é minha zona de conforto, mas tem algumas coisas que outros aplicativos fazem melhor do que o Photoshop, e uma dessas coisas é desenhar. Eu adoro desenhar no Clip Studio Paint. Lá eles têm algum tipo de estabilizador de linha que é simplesmente delicioso de mexer caso você queira desenhar, e eu acho muito bacana a customização das brushes, porque você consegue fazer várias coisas diferentes que no Photoshop você não consegue fazer. Realmente o Clip Studio Paint ele é um aplicativo focado em fazer arte, então ele vai ter coisas muito bacanas, como por exemplo algumas propriedades de pincéis que não costumam ser muito normais de você encontrar. Por exemplo, no começo da pintura dessa peça que vocês estão vendo, eu usei um pincel que ele se chama guache, e ele literalmente é como se fosse um guache. Ele é meio aguadinho e quando você começa a passar uma outra cor em cima, ao invés dele fazer um recorte meio estranho, ele se mistura de uma maneira bem orgânica. É muito legal algumas coisas deste aplicativo. E aí, já que eu tô nessa onda de querer desenhar com muita vontade de fazer sketches, de fazer rascunhos, eu falei, quer saber? Vamos dar uma olhada no Clip Studio Paint, depois a gente volta lá pro Photoshop, mas já que eu vou focar em desenho, vamos para o Clip Studio Paint. Porém, galera, não deu muito certo. Eu comecei a desenhar e eu gostei bastante do desenho. O desenho ficou legal, ele ficou bem completinho. Eu consegui colocar as informações que eu queria dentro do desenho. Mas quando eu comecei a pintar, eu não sei, galera, eu senti que não funcionou muito bem. Isso é normalmente um negócio que eu reparo mesmo. Quando você vai fazer uma pintura mais robusta, com várias camadas, com várias coisas de cores mesmo, a line art ela meio que tira um pouco dessa imersão. E principalmente nessa arte, que eu tava fazendo uma line art mais espessa, eu senti que não tava ficando legal. Eu acho que seria mais legal de eu ter feito uma line art um pouco mais fininha, mas não, eu decidi pegar um brush que ele era um pouco maior, né? Não é nem o brush em si, mas sim o tamanho dele. Ele foi um brush que tava fazendo pinceladas mais grossas, maiores. E aí quando eu comecei a pintar, não tava ficando muito legal. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? Porque eu gostei da pintura, eu achei que ela ficou interessante sem essa linha, mas agora eu já gastei, sei lá, 30, 40 minutos desenhando e eu tô com esse impasse, né? Eu tô com uma linha e também tô com uma pintura que eu não quero deixar de fazer. Eu fiquei muito em dúvida e aí eu decidi tirar a linha. Então foi meio que em vão eu ter entrado aqui no Clip Studio Paint para fazer desenho, porque no final do dia eu joguei a linha toda fora para focar na pintura. E nossa, foi muito bizarro, porque eu tive que reaprender
quais eram os brushes que eu gostava de usar nesse aplicativo. Isso é muito engraçado, né? Porque a gente tem meio que a nossa zona de conforto. No Photoshop eu já sei as brushes que eu gosto de usar, que eu tô usando sempre para fazer minhas artes, e eu até tenho essas brushes aqui no Clip Studio Paint, mas é como eu disse, faz tanto tempo que eu não mexo no aplicativo, que quando chegou nessa parte eu já não tava sabendo o que fazer mais. E aí eu lembrei de um vídeo que eu tinha feito há muito tempo atrás, onde eu pintava só usando a Lasso Tool, que é meio que esse plugin que a comunidade fez, que inclusive é super legal, sabe? A comunidade cria várias coisas para o Clip Studio Paint. O Clip Studio Paint ele deixa, né, você fazer essas modificações, e aí tem essa ferramenta super esquisita, que ela é um Lasso Tool mesmo. Você faz uma área, só que ao invés dele selecionar essa área, ele preenche essa área com cor. É um negócio muito doideira e que eu gostava muito de pintar. Então eu peguei essa ferramenta e comecei a pintar toda a arte. Então realmente eu joguei fora aquela line art para começar a focar na pintura, usando um negócio que fazia muito tempo que eu não usava. E também eu comecei a me perder dentro desse processo, porque eu tenho uns esqueminha na hora de fazer minhas pinturas. Eu tenho meus métodos que eu gosto de usar. Sempre quando eu vou fazer uma pintura, eu já penso meio que dentro daqui a uns 10 minutos como que eu vou fazer depois, como que eu vou fazer iluminação, sombra, todo esse tipo de coisa eu já meio que penso antes de fazer, porque isso me ajuda na hora de produzir. Mas aqui, subitamente, eu meio que me encontrei fazendo uma pintura que não era pra eu fazer, porque não era nem esse o foco do desenho de hoje. E aí eu já me perdi todo, eu me embolei todo. E aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou ficar usando esse Lasso Tool até o final mesmo, tô nem aí. E aí eu comecei a pintar só usando a Lasso Tool. Então foi uma confusão na hora de fazer essa peça, que eu sinto que se refletiu no resultado final. Eu particularmente, quando terminei e olhei o que eu fiz, eu fiquei meio com um gosto agridoce na boca. Normalmente esse seria o tipo de arte que eu não postaria para vocês verem, ficaria meio que na minha pastinha, mas agora eu tô com uma filosofia muito diferente, que é, eu vou fazer e eu vou postar para vocês verem, mesmo que o resultado final não tenha ficado muito legal, não tenha me agradado tanto, porque é muito importante também dizer os momentos ruins, né, os altos e baixos, esses momentos aqui que normalmente eu escondo para ninguém ver, fica meio que só comigo, sabe? E sendo bem honesto, é meio que muito bom fazer isso, meio que falar sobre essas artes que não deram muito certo, é meio que tirar um peso dentro do meu coração, sabe? Meio que falar, ó, pessoal, eu fiz isso daqui, não ficou tão interessante, foi um caos fazer isso daqui, deu uma boa história pra contar, mas o resultado final não me agradou tanto, e só de eu fazer isso eu realmente já me sinto muito mais leve, só de poder conversar com vocês sobre como que foi gastar 3 horas por a mais fazendo essa peça, ter sido um caos por completo e o resultado final ter ainda ficado duvidoso, ficou meio que uma gororoba ali que eu não sei dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Porque além de tudo eu quis fazer uma temática difícil, né, que é misturar esses dois temas, misturar meio que o gênero blues com desenho em si. Então foi um experimento em cima de experimento, tiveram várias camadas de dificuldade para fazer essa arte, mas no final eu consegui finalizar, aos trancos e barrancos a gente chegou até o final, e o resultado final deste nosso daily de hoje ficou assim. E bom pessoal, esse foi o nosso personagem baseado em blues e com um pouquinho de cyberpunk. Eu espero que você tenha gostado de como ficou. Se gostou, já deixa seu joinha e não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, que eu tô sempre postando esses desenhos em primeira mão por lá. E também, se você gostou do vídeo que você assistiu e quer ver mais, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo neste momento. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!